examinando as Escrituras, Salmo de número 19, a partir do versículo 11, onde encontramos escrito assim: Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Nós temos aqui, inicialmente, Davi está continuando a sua reflexão a respeito da lei do Senhor, que é perfeita. Os preceitos do Senhor são retos, os juízos do Senhor são verdadeiros. E além de tudo isso que nós acabamos de mencionar dos versículos anteriores, por ele se admoesta o teu servo. Então ele é exortado, ele é corrigido, e ele próprio tem interesse nessa correção, nessa admoestação, nos alertas da palavra de Deus, os avisos, as orientações. Por exemplo, Davi conhecia a Torá, meditava na palavra da lei, como ele mesmo menciona lá no Salmo 1, de dia e de noite, meditava na palavra de Deus. E ele já então sabia, conhecia claramente Gênesis, lá no princípio, quando Deus determinou ao homem que não comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal, mas que ele tinha à disposição dele, do ser humano, o fruto da árvore da vida. Então, nessa admoestação do Senhor, lá de Gênesis, estava a vida. O servo de Deus, agora que já conhece a história, já conhece o que aconteceu com aquele que não obedeceu a Deus, e realmente essa palavra de exortação, de admoestação veio de Deus, dizendo que não fazer, dirigindo para o que fazer, os preceitos do Senhor, a lei do Senhor lá desde o Gênesis, desde o princípio. Deus já dá mandamentos. E é bom que o homem ouça e pratique a palavra de Deus, obedeça a palavra de Deus. Então Davi está confirmando isso, que ele aprendeu. Se ele tem a Torá, se ele tem Gênesis na mão, ele vai examinar as Escrituras e vai aprender. Elas são o caminho para a vida eterna, elas testificam de Cristo, da salvação, da luz de Deus, do verbo de Deus, do conhecimento de Deus. Ele sabe que aí vale a pena ele receber essa direção, e quando ele sabe que é a palavra de Deus, se é a palavra inspirada de Deus, o Espírito Santo está falando, então eu vou guardá-la, vale a pena, são palavras de vida. Então, em os guardar, há grande recompensa. Então, a mensagem também bíblica a respeito da recompensa é uma mensagem de valor. A mensagem de que vale a pena obedecer a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, guardar, porque você será recompensado pelos céus, você será recompensado por Deus. Jesus mesmo, lá no Sermão da Montanha, ele fala a respeito das esmolas, e que se você dá a esmola, e se a sua mão esquerda não sabe o que faz a sua mão direita, se você faz em segredo, Deus te recompensará. Se você vai orar a Deus e você vai orar em segredo, você entra no seu quarto, fecha a porta e ora, Deus que vê em segredo te recompensará. Se você também jejua, busca Deus e jejua e consagra a sua vida, Deus te recompensará. Então a obra de Deus não é vã. Deus irá recompensar. Deus irá guardar, Deus irá cuidar, Deus vai sustentar, Deus vai te abençoar. Então, é real esta palavra, é verdadeira, é da vontade de Deus, é do Espírito Santo, dizer que Deus dá
àquele que o serve. Deus dá com prazer, Deus dá com alegria para o filho que ele ama, esse filho que obedece a sua palavra, que guarda, como aqui Davi está dizendo. Como Jesus disse, nós repetimos aqui sempre, é um dos nossos versículos que nós mais gostamos de lembrar, porque mais liga o Novo Testamento com o Antigo Testamento, com a Torá, que diz que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E o que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então é uma grande recompensa ter a presença de Deus, ter o amor de Deus, ter a bênção de Deus, a manifestação de Jesus na nossa vida, nos batizando com o Espírito Santo. São promessas de Deus, recompensas de Deus para aquele que guarda a sua palavra. Exatamente o que Davi está dizendo é o mesmo que Jesus disse. Jesus, grande parte do seu ministério, da sua palavra, ele já sabia, já conhecia, estavam nos Salmos, porque os Salmos falam a respeito dele. São inspirações, revelações do Espírito Santo a respeito do ministério do Messias, de Cristo. E Davi prefigura, Davi é um tipo como rei, como profeta, como inspirado pelo Espírito Santo, ele prefigura o Cristo como modelo do rei de Israel, ao qual Jesus é, então, a complementação de toda essa base, toda a profecia, todas elas se cumprem, então, em Cristo. É o verdadeiro rei, rei de Israel, é o filho do homem, e o seu reino é eterno. É a salvação que ele traz. Quando você entra no seu reino, você vive neste reino eterno. Então você recebe a vida eterna, é consequência. Mas para isso você tem que viver neste reino. Tem que estar neste reino. Você tem que nascer de novo, nascer da água, do Espírito, para nascer de novo, agora nascer neste reino de Deus, no reino de Cristo. Versículo de número 12 nos diz assim: quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas, também da soberba. Guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Veja aqui então, na conclusão do Salmo 19, Davi então está nos falando a respeito desta obra de Deus na nossa vida, esta obra da palavra de Deus, essa obra do batismo com o Espírito Santo, é que nós possamos ter discernimento espiritual e viver uma vida que agrada a Deus. Nós temos que ser irrepreensíveis. Então eu preciso consertar a minha vida, eu preciso melhorar a cada dia, conhecer, examinar as Escrituras, e à medida que eu vou aprendendo, eu vou colocando em prática, eu procuro observar, eu procuro julgar a mim mesmo, como diz o apóstolo Paulo, lá no texto a respeito da participação na ceia do Senhor, que antes de participar, nós devemos examinar a nós mesmos, julgar a nós mesmos, julgar a nossa qualidade, julgar a nossa obediência, julgar a nossa prática de acordo com a palavra de Deus, buscando a justiça, a retidão, buscando agir corretamente, buscando ser irrepreensível. Então, neste momento, Davi quer ser irrepreensível, a ponto de que ele possa, até um certo ponto, com humildade, discernir as próprias faltas, e onde ele não conseguir alcançar com o seu discernimento, com a sua avaliação, examinando a si mesmo agora, examinando com qualidade, examinando corretamente, com justiça, com sinceridade, honestidade diante de Deus, ele então confessa que alguma coisa o Senhor irá absolvê-lo, porque ele clama, ele pede,
ele suplica o perdão, a misericórdia de Deus. Então essas coisas andam juntas. O nosso propósito de obedecer, de sermos perfeitos, irrepreensíveis, santos, inculpáveis, irrepreensíveis. Como diz a palavra de Deus, como inspirou um cântico de louvor, que falam sobre isto. Santos, inculpáveis, irrepreensíveis para o Senhor. Este deve ser o nosso propósito, nunca menos do que isso, porque nós estamos diante de Deus. Deus é bom, Deus é santo, Deus é perfeito. Então nós, como filhos de Deus, nós temos que aprender com Ele e temos que ser iguais a Ele. Tem que ser este o propósito, de uma perfeição. Porém, naquilo que nós não alcançamos, como o próprio apóstolo Paulo diz, não que eu já tenha alcançado, eu sei que este é o caminho, eu sei que eu devo aspirar, desejar isto. Mas naquilo que eu não alcanço, que as misericórdias do Senhor se manifestem na minha vida. Então, este é o ponto. O ponto é buscar a Deus com todo o coração, com toda a força, buscando o perdão, buscando a santificação, a perfeição, porém confiando na graça, na misericórdia de Deus para aquilo que nos são ocultos. E Davi pede então por fim que Deus o livre da soberba, que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Porque desde o princípio, o pecado do homem, ao qual o diabo instigou, o diabo tentou o ser humano. Este é o ponto que Davi está aqui trabalhando para que o Senhor o livre da soberba. É o mesmo que Jesus ensinou lá na oração dominical. Não nos deixe cair em tentação. Também da soberba guarda o teu servo. Porque o diabo levou ali no Éden o homem e a mulher à soberba do conhecimento de todas as coisas, do ser igual a Deus, do crescer, ensoberbecer e tentar reinar sem Deus. Então estaria livre ele de grande transgressão, ou também de grande queda. A própria queda do diabo, a própria queda do ser humano, a concupiscência soberba da vida, o desejar muito, o querer subir, crescer, como ali na Torre de Babel, ou ainda ali na própria região da Babilônia, após a Torre de Babel, a soberba, por exemplo, do rei Nabucodonosor, que começou a aspirar, começou a se declarar maior do que tudo, grande, e então ele foi chegando a um ponto em que houve uma ordem dos céus, que a sua soberba estava chegando aos céus, como a Torre de Babel. Ele estava aspirando, se sentindo, declarando-se, então, como Deus. E todo aquele que se declara igual a Deus está na soberba, como o rei Herodes, como o Nabucodonosor, como ali Caim ao matar Abel. São todos símbolos da soberba. Quando o diabo instigou o homem e a mulher a comer de um fruto, que a eles, então, pareceu, nesta inclinação ao pecado ou à soberba, vamos aqui até trabalhar como soberba, como sinônimo de pecado, levou então os homens, o homem e a mulher, a desejarem muito. O diabo os convenceu de que comendo daquele fruto, eles seriam tudo. Eles seriam iguais a Deus, conhecedores de todas as coisas e poderiam tomar posse de tudo, até mesmo das coisas de Deus. Aí está o pecado, aí está a transgressão. Aí está o ser humano saindo deste ponto que nós temos aqui falado, da humildade. Aquele que se humilha diante de Deus é exaltado. Deus é soberano, Deus tem todo o poder, Deus é o Criador, nós somos pó, nós não somos nada. O diabo vem tentando dizer que você é alguma coisa e pode ser mais se você se afastar de Deus. Você terá uma independência e você poderá então conquistar o mundo. O mundo de Deus poderá ser seu. Essa é a grande mentira do diabo. Ele é pai da mentira. Levar o homem a se tornar inimigo de Deus.
então cair como ele, cair da vida, cair da salvação para o poço, para o abismo da perdição, da morte, das trevas. Então é isso, esse é o trabalho, essa é a obra do diabo, a qual Jesus veio destruir as obras do diabo, as obras da mentira, do engano. Nós temos um cântico que diz que o diabo é o gênio do mal, e ele procura, quem tragar, procura enganar a humanidade com a sua genialidade voltada completamente para o mal, para a destruição. Então nós precisamos de Deus nos guardando dos enganos do diabo. E quando Deus nos guarda, nós vamos aqui para o versículo 14, concluindo então a palavra que diz: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Então aquela palavra equilibrada, aquela palavra correta. Senhor, eu nada sou. Senhor, sem ti eu estou morrendo, eu sou pó. Sou como a erva que brota pela manhã e nascendo o sol, com o calor do meio-dia ela seca. Eu dependo de ti, eu preciso de ti, o Senhor é a vida, o Senhor criou, o Senhor é o dono. Eu te adoro, eu te glorifico, que sejam então agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Isso é se livrar da cilada, da tentação do diabo, que não quer que você dê glória a Deus, não quer que você esteja com Deus. E se você não estiver com Deus, você não está com a vida eterna. Você está perdido. É isso que o diabo quer, te levar para o poço da perdição, das trevas, do engano, do pecado, da mentira, sabotando o plano de Deus na sua vida. Mas se você se volta para a luz, se volte para Deus, que suas palavras, o meditar do seu coração sejam agradáveis na presença de Deus, adore a Deus, glorifique a Deus, compreenda o poder de Deus. Deus é o dono da sua vida. Então que você tenha paz com Deus, que você se achegue a Deus através de Cristo, através do conhecimento da Escritura que nos fala a respeito de Cristo. E Ele tem as palavras de vida eterna. Então que você viva eternamente, coma do fruto da árvore da vida. Não deixe o diabo te enganar, prometendo para você coisas que vão te levar à soberba e à queda, à perdição. Mas que você dê ouvido à palavra de Deus, como fez Davi, e possa, assim, ser uma bênção, ser abençoado, ser um abençoador e ter o seu nome escrito no livro da vida. Vamos orar, vou orar por você, pela sua família, pela sua casa e também por todas as famílias da terra. Senhor, em nome de Jesus, o Cristo, nós clamamos a Ti, oramos, Senhor, com amor por esta vida, por esta família, pedindo a Ti a bênção, Senhor, as mais ricas bênçãos do céu sobre esta casa que Te ama, que Te adora, que Te serve, Senhor, que quer obedecer a Tua palavra e quer agradar a Ti somente, glorificar a Ti e realizar aquilo que é da Tua vontade para esta vida, para esta família. Por isso eu Te peço salvação, vida com abundância, paz, verdadeira felicidade neste lar, Senhor. E que também chegue a todas as famílias da terra, a Tua bênção, a cura, a libertação, a salvação, livra de todo mal, livra da tentação, livra das mentiras do diabo, para que esta família possa adorar somente a Ti, Senhor, louvar o Teu nome e Te amar eternamente. Abençoa esta casa, abençoa toda a terra neste momento que nós vivemos, Senhor, tantas guerras, rumores de guerra, tantos problemas, Senhor, o calor, as mudanças climáticas, Senhor, pedimos a Tua bênção, que todas as famílias possam ter um encontro de paz contigo e viverem na Tua presença eternamente. Nós oramos Te agradecendo pelos milagres, pela resposta, em nome de Jesus, o Cristo. Amém. E que Deus te abençoe eternamente.